pessoal não entra, eu enviando o TCC, a segunda tarefa até sexta-feira, eles corrigem e dá outra chance? Eu tenho que conferir lá, mas eu acho que ainda dá tempo de dar mais uma chance. Até Porque dia fecha 15? Tá? dia 15. Não, mas você quer enviar até dia 15? Não, sexta-feira agora. Ah, tá. Vai. Talvez dê tempo. Fica um pouquinho em cima, porque fecha dia 15, não é? Isso. Ah, talvez dê, Guilherme. Porque, Mas na assim, verdade, eu estou faz, formatando para te mandar ele. faz bem feitinho, organiza ele direitinho, para não ter chance de. Assim, claro que você tirou uma nota boa na primeira parte, então a gente espera que na segunda parte você tire novamente. Se você continuar no mesmo jeito que você estava fazendo. Às vezes, nem precisa de uma segunda chance, né? Mas tenta me mandar antes, para eu dar uma olhada. Eu dou pelo menos uma olhada na formatação e na organização, tá? Não, beleza então, obrigado. Eu vou. Acho que minha tela já está compartilhando com vocês. Semana passada, então, a gente iniciou a unidade 3 do livro de vocês, que está falando sobre os processos de usinagem não convencionais. E aí, a gente começou a falar sobre. Deixa eu voltar aqui rapidão, só para. Um pouquinho sobre os processos de usinagem não convencionais, como eles funcionam, quais são as principais características deles, falei um pouquinho sobre eletroerosão. Aí eu mostrei essa tabelinha aqui para vocês. Essa tabela ela é muito importante na disciplina de usinagem, tá? E podemos dizer que em questões de prova essa tabela é muito utilizada, tá? Ela vai relacionar vários processos de usinagem, tanto processos convencionais como os não convencionais, de acordo com as variáveis dos processos, tipo a natureza energética, a agente de corte, a velocidade de corte. E hoje a gente vai falar um pouco sobre eletroerosão, usinagem por eletroerosão, usinagem eletroquímica e usinagem química e usinagem por feixe de elétrons. Tá? A gente vai falar um pouquinho deles. A usinagem por eletroerosão, semana passada eu já comecei a falar. E aí eu já até mostrei um vídeo do Telecurso 2000. Os vídeos do Telecurso 2000 são excelentes para aprender os processos de usinagem. Eles têm uma visão mais técnica dos processos, então você consegue visualizar a coisa acontecendo, né, fisicamente. Então é interessante ver os vídeos de Telecurso 2000 desses processos. E aí hoje, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a eletroerosão, usinagem eletroquímica, química e vou falar um pouco sobre a de feixe de elétrons, tá? Esses 4 processos de usinagem que eu vou citar aqui agora são processos não convencionais, ou então são chamados de processos avançados. Os processos não convencionais geralmente são processos mais caros, porque necessitam de máquinas que possuem um valor de mercado maior, só que o acabamento e a precisão que esses processos podem dar para as peças em comparação com os processos convencionais são bastante superiores, tá? Só que a nossa visão agora nesse momento é tentar entender de forma que a engenharia tem interesse de entender questões energéticas dos processos, né? Então a nossa ideia é tentar entender que tipo de energia é utilizada em cada um desses processos. Então bora lá. Toda vez que um processo de usinagem tiver fatores elétricos, quer dizer, então, que processos elétricos têm necessidade de ter uma fonte de intensidade de corrente. Então, tem que ter intensidade elétrica, tem que ter movimentação de elétrons de algum ponto a outro. O primeiro ponto é esse. E aí, processos elétricos necessitam de máquinas que vão aplicar uma tensão ou uma intensidade de tensão numa peça. Primeiro ponto. E aí existem algumas formas
de uma peça modificar a sua estrutura por causa dessa aplicação de tensão elétrica. Uma dessas formas é a chamada de erosão, por isso que fica eletroerosão. A eletroerosão, ela provoca um aquecimento numa região específica da peça, uma região em que eu quero de fato usinar ou retirar material, provoca um aquecimento localizado. Esse aquecimento já é seguido de porque ele vai aquecer, vai fundir o material, então ele vai alcançar o ponto de fusão do material, e esse material vai ser erodido da peça, né? A palavra erodido vai ser usado do mesmo jeito que erosão de rochas, né? As rochas, elas vão se secando ao longo do tempo e vão modificando sua estrutura, elas vão desgarrando, né? A palavra erodir, ela vem disso, ela desprende, desgarra. Então, o processo de eletrosão é relacionado à aplicação de alguma carga elétrica e vai acontecer alguma coisa no sistema, no processo, eu vou mostrar agora a imagem para vocês, e no meio desse processo, a peça vai erodir, né? Vai se desgarrar, porque vai fundir, e vai usinando no formato desejado. E agora eu vou mostrar essa imagem. Na aula passada também eu já falei um pouco sobre isso, mostrei até o vídeo. Então, a eletrosão, assistindo a aula passada da aula de hoje, fica completo. Quando eu falo de usinagem eletroquímica, eletro, logicamente, envolve a aplicação de tensão de alguma forma. E química vai envolver processo de oxirredução, o processo de oxidação, o processo de perda de elétrons. Tá? Na química, oxidação está relacionado à perda de elétrons ou ganho de elétrons, dependendo de qual for o cátodo ou qual for o ânodo. Cátodo ou ânodo na química, quando a gente vai estudar sobre oxirredução, são elementos. Então, dependendo do par de elementos, um vai agir como um cátodo, o outro vai agir como um ânodo. Eu costumo falar cátodo e ânodo, coisa que eu aprendi com minhas professoras de Química do Pará. E eu cheguei aqui em Goiânia e muita gente fala cátodo e anodo. Assim, eu aprendi falando cátodo e ânodo. Em alguns vídeos a gente vê cátodo e anodo. Só que assim, esse não é meu foco agora, tá? Que às vezes algum de vocês pode ter costume de falar cátodo e anodo. Só que o acento, quando... Eu vou até colocar aqui só para reforçar, mas o acento em cátodo tá na letra A, na primeira letra A. E o acento em ânodo tá na primeira letra A. Então é cátodo e ânodo. Para mim, eu entendo que é isso, porque o acento tá nas primeiras sílabas. Tá bom, continuando. Então, elétrico, porque vai envolver a aplicação de tensão elétrica, e química, porque vai haver algum processo de oxirredução, em algum ponto. Aí agora eu vou falar sobre isso. Quando eu falo química, usinagem química quer dizer que tem apenas processo de oxirredução. É apenas um processo de perda de elétrons. Sem ter, basicamente, sem necessitar da aplicação de alguma tensão elétrica. Então, o que vai diferenciar a usinagem química da usinagem eletroquímica é a presença ou não de alguma fonte de tensão elétrica no sistema. E feixe de elétrons, a gente vai falar um pouco mais a seguir, mas é um processo novo, tá? Ele, a partir da década de 50, 60, vamos lá, os televisores foram criados na década de 50, 50 e 60. À medida em que... Deixa eu aceitar aqui um pessoal. No mesmo período, né, em que os primeiros televisores saíram, os primeiros feixes de elétrons também foram criados. Até porque a base de funcionamento de um televisor, que eram as televisores de tubo, né, era baseada em um feixe de elétrons. E esse mesmo feixe de elétrons, esse canhão de elétrons lá, é utilizado de forma modificada, logicamente, para usinar materiais. E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, olha aqui. Natureza energética do processo de eletroerosão. A primeira linha aqui depois da variáveis, né? Variável. Natureza energética
do processo de eletrolesão? É eletrotérmica. Por quê? É um processo elétrico que vai fazer com que o material tenha aquecimento localizado, que ele vai fundir, e a partir dessa fundição vai ocorrer remoção do material. Então, por isso que é térmica. O processo de eletrolesão é térmico. O processo químico é basicamente químico, porque é basicamente oxidação. O processo eletroquímico, então, é elétrico, porque tem aplicação de tensão, e químico, porque tem oxirredução por causa dessa aplicação de eletricidade, tensão elétrica. Tá? Outra coisa importante que eu tenho que mostrar para vocês, no feixe de elétrons, a natureza energética é eletromecânica, porque vai haver diferença de potencial elétrico, mas a usinagem vai ocorrer basicamente por uma mudança, né, de energia cinética, porque os elétrons vão estar numa velocidade muito alta, para energia mecânica no material. E isso vai provocar um aquecimento localizado, vai fundir numa região localizada da peça e vai usinar. É bem parecido com a eletroerosão, tá? Só que são processos que vão se diferenciar a máquina, enfim, vão modificar muita coisa. Outra coisa importante de já diferenciar agora. Aqui, gente, todas essas variáveis são importantes, tá? Mas eu vou focar nas que eu vou falar da aula de hoje. Alterações na estrutura cristalina. Quando eu altero a estrutura cristalina de um material, basicamente eu estou tratando ele. Tá? O tratamento térmico não é necessariamente aquele processo de... Eu até comentei com vocês já em sala de aula, que tratamento térmico está relacionado ao aquecimento e resfriamento. Aquecimento acima da temperatura de recristalização. Se em algum desses processos de usinagem a peça a aquecer acima da temperatura de recristalização, pode ocorrer alteração da estrutura cristalina, pode ocorrer tratamento térmico. Nesses processos que a gente está comentando, eletroerosão não ocorre, química não ocorre, eletroquímica não ocorre, porque não vai aquecer tanto, tá? Não vai aquecer de uma forma que vai provocar alteração na estrutura cristalina. Mesmo depois que resfria, vai continuar na mesma estrutura. Agora, o processo por feixe de elétrons, sim, ele tem alteração na estrutura cristalina de forma localizada. Na região em que tiver a incidência de feixe de elétrons durante o processo de usinagem, pode haver modificação na estrutura cristalina e, consequentemente, um tratamento localizado do material, o que pode ser bom ou ruim, dependendo de onde aquilo for ser utilizado. Tá bom? E aí, quando a gente pensa em velocidade de usinagem, custo de instalação, a questão de velocidade de usinagem, eletroerosão, velocidade baixa, química, velocidade baixa, eletroquímica, velocidade média. Agora, feixe de elétrons, velocidade alta. Ela tem uma alta capacidade de realizar usinagem em várias peças, enfim, dependendo da geometria. E aí tem várias variáveis, e a gente já até comentou isso aqui na aula passada, eu estou reforçando aqui agora, porque a aula passada eu foquei em falar no geral, hoje a gente vai tratar alguns casos de forma específica. Deixa eu ir agora para a aula de hoje, né? Que é a 3.2. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o processo Vamos falar de eletroerosão primeiro, que a gente já começou na aula passada, depois eu vou para o química e eletroquímica. O processo de usinagem por eletroerosão consiste, então, Vamos falar aqui, vou falar os tópicos, as partes importantes do processo, depois eu vou falar no que consiste o processo, né, fisicamente falando. Essa peça em azul, que é a peça inferior, é a peça a ser usinada. Eu quero usinar essa peça azul. Esse elemento cinza aqui, ferramenta, eletrodo, ao invés de ter uma ferramenta de corte,
como eu tinha no torneamento, no fresamento, uma ferramenta que vai cortar o material. Dessa vez eu tenho uma ferramenta que vai ter o formato já, a geometria da peça, do volume de material que eu quero tirar dessa peça. Por exemplo, eu quero retirar um volume de material dessa peça azul. Essa ferramenta, que é o eletrodo, que vai atuar, né, como um eletrodo, ela já vai ter a geometria dessa peça inicial, dessa peça da forma como eu quero que ela fique no final. Então, vamos supor que nesse desenho ele está no formato de cilindro, né? O cilindro pode ser até um perfil retangular, eu não sei como é que está a seção transversal disso aqui. E aí, a peça e a ferramenta vão ficar afastados de uma certa distância inicial, e a peça vai estar sob um fluido dielétrico. O fluido dielétrico ele tem como seguinte característica: quando as peças, uma peça que vai atuar como eletrodo e a outra peça que vai estar com outra carga, ou positivo ou negativo, porque cada uma delas está com uma carga, um positivo ou outro negativo, tá? Quando esse fluido dielétrico, quando as peças estão distantes, ele age como um isolante. As duas peças não vão influenciar uma na outra, a presença da carga uma na outra não vai interferir em nada. Só que à medida em que a ferramenta se aproxima da peça, partes dessa peça vão começar a fundir, vai aumentar a sua temperatura. Por quê? Quando essas duas peças se aproximam, o fluido dielétrico, nessa região de aproximação, vai atuar como um fluido ionizado. A presença da carga elétrica entre esse fluido, uma negativa e uma positiva, vai fazer com que os átomos desse fluido atuem como íons, cátions e ânions. Então, vão ter cargas positivas e cargas negativas. E nós sabemos da química que a presença de íons no fluido, cátions e ânions, pode provocar... Eu não quero utilizar a palavra oxidação, porque não é bem isso que está ocorrendo. A oxidação ocorre por causa do fluido. Mas eles podem provocar uma alta descarga elétrica entre os dois pontos, que está representado aqui por esse raiozinho, né? Vai ser uma descarga mesmo, uma faísca, que vai aquecer os dois materiais. Os dois materiais aquecem com essa descarga. Só que o material que é utilizado para fabricar o eletrodo, ele vai ser feito de algum elemento que não vai ter alto desgaste por causa da presença dessa faísca. Então, ele vai ter um ponto de fusão mais alto, ou ele vai ter propriedades químicas e elétricas que vão permitir que ele tenha um desgaste muito pequeno em relação com a peça que tiver aqui. Então, eu preciso conhecer o material da peça que vai ser usinada, para que eu possa projetar ou encontrar qual é o material adequado para fabricar a ferramenta, né, que vai atuar como eletrodo. Geralmente, gente, são ferramentas de cobre, ferramentas de grafite. Existe, né, uma liga de grafite específica para fabricar essas ferramentas. E essas ferramentas que vão atuar como eletrodo são ferramentas de materiais simples de ser usinado por outros processos. Então, você pode imaginar o seguinte: eu posso usinar a ferramenta que vai atuar como eletrodo por um processo mais simples de torneamento ou de fresamento, seja lá qual for, e aí sim eu utilizo essa ferramenta que vai atuar como um molde, né, para usinar uma outra peça com um acabamento maior ou com uma qualidade maior, a gente pode dizer assim, com uma precisão maior, enfim. E aí, essa descarga elétrica vai provocar remoção de materiais em determinados pontos, né, do processo, até que a peça comece a ficar no formato dessa ferramenta que é o eletrodo.
Uma característica que a gente precisa entender é que o eletrodo nunca vai tocar na peça. Sempre vai existir uma distância a partir da qual o fluido dielétrico já vai atuar como uma ponte salina, né? Na química a gente chama isso de ponte salina. É um fluido dielétrico que está... O fluido aqui é dielétrico, mas quando ele é submetido a uma alta tensão, uma alta diferença de potencial, né? A tensão é a diferença de potencial. Então, positivo, negativo, ela atua como uma ponte salina. Então, ela vai procurar provocar desgaste, né? do material por causa de aquecimento mesmo. Esse material vai sofrer aquecimento nesses pontos localizados, tá? Então, a diferença da eletroerosão para a eletroquímica, quando eu mostro a eletroquímica, ela é muito parecida com essa. É que a fonte energética da remoção de material por eletroerosão, ela consiste em aquecer uma peça numa região bem localizada e vai remover materiais por causa da... E esse fluido, gente, ele está em... Ele tem uma vazão, ele está em movimento, né? Ele pode ser um fluido aplicado diretamente, como ele também pode ser... nesse esquema que está mostrado, o fluido está em esse percurso, da direita para a esquerda. Mas ele pode ser aplicado diretamente também. E esse fluxo de fluido vai auxiliar nessa remoção desse pó. Esse material vai sair como um pó, visualmente falando. Tá? Tem muitos vídeos desses processos na internet. Eu até já mostrei na aula passada, mas eu acho pertinente, pelo menos, mostrar a imagem do fluxo, né, desse processo. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Está muito lento. Pessoal, ignora meu YouTube, tá? Esse vídeo aqui, gente, eu já até comentei na aula passada, que eu quero que vejam ele completo, tá bom? Mas eu só quero mostrar uma imagem dele, tem uma imagem dele muito boa, aqui mais adiante. Essa imagem eu não acho ela na internet, só ela sozinha. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo que essa imagem vai começar. Aqui. É aqui mesmo. Aí ela vai mostrar uma peça, ela tem um formato de garrafa, parece uma garrafinha. E ela atua como eletrodo. Um minuto, gente. Esse gap, gente, ele é uma folga, né, que existe entre a peça a ser usinada e o eletrodo a ser utilizado. Como eu comentei, a peça não chega a tocar o eletrodo. Então, o gap é justamente essa distância que existe. Então, a peça vai aproximar e vai afastar. Na medida em que a peça aproxima e afasta, e existe um fluxo de fluido dielétrico, esse pó, né, esse cavaco, vai se afastar do material. E o gap é justamente essa distância que tem que existir. Então, logicamente, o eletrodo ele tem que ter dimensões menores do que as dimensões que eu desejo para a peça ser fabricada. E eu preciso, então, saber o valor desse gap. Eu preciso tentar calcular qual o valor desse gap que vai ser usado no processo para poder desenhar ou para poder projetar, né, o eletrodo. Essa aqui é a questão do fluxo, igual eu comentei para vocês. O vídeo ele mostra em algumas animações esse processo acontecendo, é bastante didático, tá? Vamos voltar aqui agora para
Calcular essa distância gap eu já ensinei na aula passada também. Então, depois vocês podem dar uma olhada. No próprio livro do ABA de vocês mostra como que calcula esse gap, tá bom? Deixa eu ver. Coisa. Enfim, então para gap, essa é a característica mais interessante, mas mais importante para agora. Tratando de parâmetros de eletroilusão, esses parâmetros eles são muito abrangentes, eles englobam valores muito distantes uns dos outros. Mas só para ter uma noção, a corrente elétrica no processo de eletroilusão, que vai ser utilizada, né, nesse processo de aplicação de tensão elétrica mesmo, pode ir de 0,5 a 400 amperes, com tensões, que vai ser a diferença de potencial de entre 40 e 400 watts, 400 volts. Quanto maior for a corrente elétrica, quando a gente for ver fazer os cálculos, quando eu for mostrar as equações, na verdade já até mostrei na aula passada, quanto maior for a corrente elétrica, ou maior for a tensão, a diferença de potencial elétrico, mais rápido vai ser o meu processo. Obviamente, maiores custos também eu terei com o processo. E a frequência de aproximação e de afastamento do eletrodo com a peça pode ir de 180 a 260 mil ciclos por segundo. Então, são processos muito rápidos, tá? Que vai provocar uma vibração na peça muito alta também. Essa pressão de bombeamento do fluido, foi que eu até comentei com vocês agora há pouco, que o fluido ele tem uma determinada vazão e essa pressão de bombeamento pode chegar até nesse nível de 3,5 kgf. Essa unidade aqui, se eu não me engano, ela está em bar, tá? kgf por centímetro quadrado, ela é em bar. Deixa eu até confirmar. Olha, ó, 1 kg força por centímetro quadrado é 0,98 bar. Quase, né? Obviamente não é idêntico, mas é quase a mesma coisa. O bom de dar aula assim, já com o computador, que a gente já pega, já acessa, já tira as dúvidas que pode surgir lá na hora. Materiais da ferramenta para fabricar o eletrodo, vou dizer com vocês, grafite, cobre, pode ser usado latão, algumas ligas de aço, enfim, porque o aço pode atuar como um eletrodo, dependendo de qual for o material que vai ser a peça, né, a ser usinada. E o perfil da ferramenta tem que ser idêntico ao perfil do poste da peça. Então, esse é o processo de eletroerosão. Eletroerosão a fio é uma técnica de eletroerosão que não tem muita diferença do que a gente já comentou, só que neste caso eu tenho a atuação de duas bobinas, uma de alimentação de um fio e uma de recuperação de um fio. Essa bobina aqui, ela pode ou não ser móvel, geralmente não é móvel. Geralmente o que é móvel é a peça ou a mesa na qual a peça vai estar apoiada, e essa mesa pode se movimentar, ou a própria bobina pode se movimentar para realizar um corte da forma como se deseja. E vai existir uma diferença de potencial entre a peça e a bobina, entre o arame, né? O arame vai agir como um fio eletrodo, então o arame vai ter uma carga negativa e a peça vai atuar como carga positiva ou vice-versa. Quando vocês pesquisarem sobre o que vai ser positivo ou o que vai ser negativo, vocês podem ver que em muitos processos isso pode até ser invertido, mas geralmente, tá, existe uma constância maior. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Acho que no próprio texto, em algum momento, isso fala. Talvez não fala agora aqui, mas na maior parte dos casos, a peça ela atua com carga negativa, tá? Porque entende-se que num processo de eletroerosão, no processo elétrico, ele sai
o que tem um maior potencial, no caso, uma maior quantidade de elétrons, o que tem menor quantidade de elétrons. O que tem maior quantidade de elétrons é o que tem a carga. Vamos ver, o que tem maior quantidade de elétrons é o que tem a carga negativa. Então, vai sair da peça para o fluido, né? Então, a peça vai ter carga negativa e o fio eletrônico vai ter carga positiva. É isso. Só que, igual eu comentei, pode variar, porque na realidade a intenção é que tenha diferença de potência entre os dois. E um item vai ser de um material que tem uma camada de valência que vai perder elétrons com mais facilidade e outro que vai ter uma maior resistência a perder elétrons. Então, isso pode variar de um ponto a outro. Não é uma regra, tá? E o fluxo do fluido de elétrico, está mostrando aqui com uma mangueirinha, jogando o fluido diretamente na peça. Vocês podem achar alguns vídeos disso aqui também. Nesse mesmo vídeo que eu mostrei para vocês, o Telecurso 2000, um pouco mais adiante ele mostra o processo de usinagem por eletrolesão a fio, tá? Nesse mesmo videozinho aqui, em algum momento ele mostra isso acontecendo. Tá? Aqui é o processo a fio. Aqui dentro tem um fio e aquele jato de água lá, não é água, né? É um fluido de elétrico, tá? Aqui mesmo. É o processo acontecendo. E aí ele é usado para usinar diversos perfis também. Geralmente vai ser perfil de corte, né? Porque tem que entrar num ponto e sair no outro ponto. Então, geralmente vai ser um corte num ponto específico de uma peça. Imagina fazer esse corte aqui, ó, por outros processos. Claro que existem diversos processos em que esse corte pode ser feito. Só que uma precisão e um acabamento ideal, né, ou de melhor forma possível, o processo de eletrolesão a fio é o mais adequado, mais indicado para esse tipo de... E aqui, ó, nessa imagem, pode observar que também vai existir um gap, que é uma folga, né, entre o eletrodo e a peça. Então, é necessário dimensionar o eletrodo considerando o gap. Tá? Onde fazer isso, eu já até mostrei também na aula da semana passada. Agora, falando de processos de usinagem química. O processo químico de usinagem, ele consiste em realizar uma oxirredução da peça. Quando eu penso em oxirredução, deixa eu mostrar aqui para vocês mais fácil se eu colocar uma imagem aqui. Tá pequena, deixa eu ver se eu acho a imagem maior. Acho que essa imagem aqui dá. Vou salvar ela aqui rapidão para ela ficar grande. E aí a gente já usa essa imagem para a aula. Uma ponte salina é um esquema químico, né? Que é uma modelagem matemática utilizada no estudo da química para estudar processos de oxirredução. Deixa eu ver se a imagem vai abrir agora. Né? Não demora para abrir. Ela consiste na presença de um fluido ionizado. Esse fluido ionizado, ele vai ter a presença de cargas positivas e cargas negativas, tá? Imagina que abrir. Ele vai ter a presença de cargas positivas e negativas. O que provoca, né, o surgimento de cargas positivas e negativas no fluido? Vai ser a adição de algum elemento. Um elemento que provoca ionização no fluido, por exemplo, é o sal. O sal o sal comum de cozinha, ele é formado por moléculas de cloreto de sódio. Então, é sódio e cloro, né? NaCl.
Quando o cloreto de sódio se mistura com a água, o sódio vai adquirir cargas positivas e o cloro vai adquirir cargas negativas. Isso porque a ligação do sódio com o cloro, ela só existe por causa de uma ligação, porque se trata de uma ligação iônica. Um tem carga negativa, outro tem carga positiva, e os dois têm a mesma necessidade na camada de valência. A camada de valência está relacionada à necessidade de se completar um átomo, né? A gente sabe que a camada de valência de um átomo é como se o átomo tivesse necessidade de ter 8 elétrons na sua última camada. E aí, o sódio ele tem 6 elétrons na sua última camada. O cloro ele tem 2 elétrons na sua última camada. Então, quando os dois elementos se ligam, eles se tornam um elemento estável, porque 6 e 2 vai dar 8. Então, os dois elementos vão compartilhar os mesmos átomos e ambos os elementos vão ter 8 átomos na sua camada de valência. Consequentemente, quando eu misturo esse elemento na água, esses átomos de sódio e de cloro essa ligação vai se desfazer, né, por causa da diálise da água, a presença de oxigênio e hidrogênio na molécula da água vai fazer com que esses elementos se separem e vão formar outros elementos. E aí acaba que na água vai ter sódio em carga positiva e cloro em carga negativa. Quando eu tenho presença de elementos positivos e negativos dentro de um fluido, esse fluido ele se torna um fluido de diálise. A palavra utilizada é diálise. Gente, assim, essa explicação que eu estou dando agora para vocês é uma explicação que nem tem no livro de vocês, é uma questão mais da química mesmo. Não, foi para hemodiálise a pesquisa. A pesquisa não foi para o foco que eu queria. A palavra diálise serve para muita coisa, né? Então, às vezes eu fico viajando aqui nessas explicações de química e às vezes vocês até entendem essa parte já bem, mas mesmo assim eu acho interessante eu citar ela para vocês. E o que acontece quando eu tenho uma separação de cátions e íons, né? Esse fluido, ele se torna altamente condutor elétrico. Ele tem uma alta capacidade de conduzir eletricidade. Na época do meu segundo ano do ensino médio, foi no primeiro ou segundo ano do ensino médio, eu fiz esse experimentozinho que está mostrando aqui. Só que na época que eu fiz o experimento, eu conectei a ponta do fio, né, diretamente numa tomada elétrica. A outra ponta do fio eu coloquei numa solução de cloreto de sódio e água, uma ponta do fio, e depois eu coloquei uma outra ponta do fio também no cloreto de sódio. E os dois fios não estavam conectados entre si. O que tinha de conexão entre um fio e outro era apenas a solução de cloreto de sódio. E na outra ponta tinha a lâmpada. E ela acendia normalmente. E se eu colocasse as duas pontas dos fios numa solução de água pura, só água mesmo, não acendia a lâmpada. Agora, quando eu jogava sal dentro da água, a lâmpada acendia, porque formava uma solução de cátions e ânions na água e a água se tornava um autocondutor de eletricidade. Beleza. O que acontece quando a água se torna um autocondutor elétrico? Ela pode promover a oxidação do elemento que estiver junto dessa água, que estiver em contato com essa água. Observem aqui nessa imagem. Ó. Nessa imagem eu tenho cobre e tenho zinco. Cobre e zinco numa solução qualquer. A solução
ela é um óxido de sódio. Essa solução, eu não conheço bem essa solução, mas é algum óxido de enxofre, na verdade, tá? É algum tipo de óxido de enxofre. Mas essa solução não importa agora, isso não é o foco. E essa solução, ela vai atuar como um fluido com alta capacidade igual o cloreto de sódio, né? Uma alta condutividade elétrica. E a presença desse fluido em contato com uma peça vai provocar o processo de oxidação. O processo de oxidação ele vai ter uma relação de perda e de ganho. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Tá? O elemento que estiver atuando como ânodo no processo, quando se trata de cobre e zinco, quem atua como ânodo é o zinco, porque ele tem uma facilidade maior em perder elétrons. E quem atua como cátodo nessa relação é o cobre. Então, o ânodo vai perder elétrons para a solução. Quando eu tenho a presença de uma ponte salina, esse material aqui, gente, claro que é uma modelagem, tá? Isso aqui é uma modelagem química, matemática química, que vai mostrar que um elemento que perde elétrons vai estar sendo transferido para um outro elemento que vai estar ganhando. O processo de oxidação ele consiste em alguém perder para alguém ganhar. A matéria não vai se perder no espaço em algum lugar. Alguém vai ganhar esse material que está sendo perdido. Beleza. Baseado nesse processo de perda de elétrons por causa de oxidação, é possível realizar a usinagem de peças. Isso quando eu tenho a aplicação de uma corrente elétrica, dessa vez vai ter uma corrente elétrica aplicada numa região. Essa corrente elétrica que vai ser a responsável por anodizar ou ionizar o fluido, tá? A corrente elétrica que vai fazer a diferença de potencial. E por processo de oxidação, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então, esse é o processo de usinagem eletroquímica. Tá? Uma modelagem utilizada para usinagem eletroquímica é essa aqui, ó. Não é um desenho muito legal, não fica muito claro como é que ele acontece. Então, por isso, mais uma vez, eu indico visualizarem o processo de usinagem eletroquímica, ou química e eletroquímica vai estar no mesmo vídeo, né, do curso lá, do Telecurso 2000. Então, eu sugiro depois vocês assistirem, tá? Essa aula completa aqui. Aqui ele vai dar uma explicaçãozinha, parece até um pouco a explicação que eu passei para vocês, que eu comentei com vocês agora, e vai falar sobre como é que funciona a ponte salina nesse mesmo vídeo. E ele mostra acontecendo, né? Aqui, gente, não fica muito visível, mas os dois fluidos, eles estão os dois elementos estão em contato. Quando eu tenho quando eu aciono, né, a corrente elétrica entre os dois pontos, e eu tenho aqui um fluido que vai atuar como esse fluido que vai provocar a eletrólise, né, que vai ter a separação de material, de um elemento, e à medida em que uma peça que vai atuar como um molde se aproxima da peça a ser usinada, essa diferença de potencial, que vai existir também uma diferença de potencial entre eles, vai provocar a usinagem da peça nos modelos ou nos formatos que eu desejo. É bem parecido com o processo de eletroerosão, só que muda o nome do processo por causa da fonte energética. Ao invés de eu ter um aquecimento localizado e uma modelagem do perfil do corte que eu desejo, eu vou ter aqui agora uma retirada de material provocada por oxirredução, né, que é um processo químico,
é causada por causa de uma diferença de potencial entre dois elementos, que vai ser entre o elemento que vai atuar como anodo e como cátodo, como ânodo ou cátodo. Então, esse é o processo eletroquímico, tá? E quando eu falo de processo químico, apenas químico, eu penso apenas que vai ser o processo de oxidação. Eu não vou ter uma aplicação de diferença de potencial elétrico entre duas peças. Então, ó, um exemplo do processo químico vai ser mostrado no vídeo que vai abrir agora para vocês. No processo químico, eu desejo, então, realizar a usinagem localizada em alguma região da peça, e essa usinagem vai ser provocada por oxidação, mas sem a existência de uma corrente elétrica. Então, para eu realizar a oxidação sem a presença de uma corrente elétrica, eu vou ter que colocar contato direto entre uma peça e um fluido dielétrico, um fluido que vai provocar corrosão do material. E é justamente uma corrosão controlada, é uma corrosão desejada. A região que eu não quero que ocorra essa corrosão, eu aplico o que a gente chama de máscara. Essa película que ele está adicionando aí, ó, é chamado de máscara na engenharia. Quando eu faço o perfil de uma máscara, eu realizo a oxidação de uma peça na região sobressalente, fora dessa máscara, eu vou ter uma usinagem localizada numa região que eu coloquei essa máscara, e vai ser uma coisa totalmente controlada. Peças de computadores, placas, esses microchips, a maior parte da usinagem em placas é utilizada por usinagem química. Vocês podem observar, ó, que é uma placa com um determinado material e está e é colocado num fluido que vai provocar corrosão do material. E quando eu tiro essa máscara que eu coloquei, a peça vai ficar nas dimensões ou na geometria dessa máscara que foi colocada, tá bom? A usinagem química se diferencia da eletroquímica por causa da presença de uma diferença de potencial elétrico, que não vai precisar existir, né? Não vai precisar existir uma fonte de intensidade, de tensão externa para provocar a usinagem. A química não, ela é um processo basicamente de oxirredução. Tá? Então, vocês podem perceber, né, ao longo dessa explicação, que se trata de processos, não são processos muito complexos, uma coisa de outro mundo de entender a fonte do processo, né? A ideia da engenharia é procurar, nesse nível do curso que vocês já estão, vocês já passaram em muita coisa, a ideia é que essa parte já seja um pouco mais fácil para vocês, seja um pouco mais simples. Né? Essa altura do campeonato, né? Os cálculos, gente, disso aqui, ó, eu já mostrei na aula passada, tá? São as mesmas equações, ó. Eu ensinei uma equação, eu até resolvi esse exercício aqui, ó, na aula passada. Tem uma equação para achar o gap, tem uma equação para achar o tempo de usinagem, tá? Então, são as mesmas equações que vai ser utilizado, que foi ensinado na aula passada, que vai ser isso aqui. Então, são equações que, consequentemente, você praticar elas. Até antes da avaliação, a gente já pratica. E aí, finalmente, a gente chega na usinagem por feixe de elétrons. Tá? A usinagem por feixe de elétrons, ela também utiliza energia térmica. Tá? Uma alteração, essa elevação de energia térmica pode provocar alterações metalúrgicas na superfície da peça usinada. Foi o que eu até comentei, né? Ela pode modificar
a estrutura cristalina da peça, então, logicamente, pode tratar termicamente um material. A máquina que realiza, né, a usinagem por feixe de elétrons é um equipamento bastante sofisticado. E ela pode ser, vamos falar, ajustada, né, para realizar diferentes tipos de usinagem. Ela pode ser utilizada para uma usinagem superficial, pode ser utilizada para realizar um corte numa peça, e também pode ser utilizada até para realizar um processo de soldagem no material. Existe o processo de soldagem também por feixe de elétrons, e é com o mesmo princípio. Tá? Vai depender do ajuste da máquina que você fizer. Basicamente, esse processo, ele, igual eu estava comentando com vocês anteriormente, né, ele surgiu nos meados da década de 50, entre 50 e 60, quando surgiram os primeiros televisores, porque é o mesmo princípio de funcionamento. É um processo bastante... Eu não vou usar a palavra perigoso, mas não é um processo de ficar se fazendo no laboratório ou ficar tentando fazer em casa, tá? Porque trata-se de descargas elétricas com frequências bastante altas. Então, são processos mais caros, que envolvem estudos mais sofisticados. São feitos em câmaras de vácuo, tá? Para ter uma melhor precisão. Se vocês pesquisarem depois no Google, tem diversos vídeos na internet falando feixes de elétrons. Se você jogar feixes de elétrons, vocês vão ver as descargas elétricas ocorrendo e, logicamente, a vácuo, essas descargas podem ter um controle melhor. Até porque o injetor do feixe de elétrons, a intenção dele é que você possa controlar esse feixe. Então, para controlar esse feixe, a vácuo, eu tenho maiores precisões, né, nesse controle. Tem uma imagem que eu tinha até deixado separada já. Essa imagem aqui, ó. Que dependendo do ajuste que o feixe de elétron pode ser colocado, o ajuste do feixe de elétrons é dado por lentes magnéticas. Tá? Existem umas lentes que vão atuar como se fossem espelhos, né? Convergentes ou divergentes, e dependendo do ajuste que essas lentes estiverem, da forma como o técnico, o operador dessa máquina colocar, vai provocar algum tipo de usinagem na peça. Existem ajustes que podem provocar soldagem na peça, que eu posso unir duas peças, né, através de difusão atômica. Logicamente, eu tenho que saber o que eu quero fazer com esse ajuste. Se eu estiver ajustando a máquina para realizar soldagem, obviamente já vou ter um material que vai atuar como o elemento principal, o elemento de adição, o material de adição, já vai ser tudo bem controlado e organizado para isso. Mas não é o foco da nossa disciplina, a gente não vai estudar soldagem. Pode ser utilizado o feixe de elétrons para tratamentos superficiais, quando o feixe de elétrons ele é utilizado no material que vai ser divergente, né? Vai ter um feixe de elétrons fino que vai divergir para diversos outros feixes. Então, ele vai diminuir a sua intensidade, ele vai dividir essa intensidade e vai alcançar uma área maior, uma superfície maior. Então, esse alcance maior pode ser utilizado para tratar materiais termicamente de forma superficial, que eu vou aquecer uma região, a superfície da peça, e posso resfriar ela, e esse processo pode ser bastante controlado. Tá? Então, processos de feixes de elétrons podem ser utilizados para fazer tratamentos térmicos superficiais. E também utilizado para realizar corte. Então, realizar um processo de usinagem, de corte de um material, de uma chapa, seja lá, de qual elemento você precisar realizar esse processo. Tá? Como funciona, né? Na engenharia mecânica, a gente não vai estudar, não no curso de graduação, né? De forma
pontual, como que funciona a máquina, como que funciona o injetor do feixe de elétrons, ponto a ponto, tá? É uma máquina que envolve um curso específico para ser estudada, por isso que existem pós-graduações relacionadas a esse tipo de aplicação de usinagem e até cursos relacionados a esse tipo de aplicação para projetar ou para entender esse tipo de máquina. Até porque vocês sabem que na graduação de engenharia mecânica a gente não tem um foco muito grande em em estudos atômicos, né? A gente pode falar assim, um estudo muito grande de separação atômica, modelagem atômica, a gente não foca muito nisso. E para entender o funcionamento, o princípio de funcionamento dessas máquinas, é necessário um curso muito mais voltado à parte de elétrica, tá? Então, a gente não é o nosso foco aqui agora. O foco é entender como o processo funciona e como ele pode ser calibrado para realizar o processo. Basicamente, o que está acontecendo com os átomos? O injetor do feixe de elétrons vai provocar uma grande descarga elétrica numa velocidade muito alta. Essa velocidade alta dos elétrons, né, os elétrons vão carregar uma alta energia cinética. Essa liberação de energia cinética, ela vem sob forma de luz, visualmente falando. Essa alta velocidade, esse desprendimento de elétrons, né, de uma fonte inicial, tem um cabo de alta tensão, que vai ser essa fonte de diferença de potencial elétrico, e essa alta velocidade vai vir sob forma de luz, então vai ter uma intensidade luminosa nesse processo, e essa luz pode até ser dissipada se tivesse presença de outros elementos dentro da câmara, mas como é a câmara de vácuo, entende-se que existe uma pressão controlada e a ausência de algum outro elemento intruso que pode provocar a dissipação dessa luz. Então, a projeção desse feixe de elétrons é feita de tal forma que as lentes magnéticas, aqui no desenho está mostrando ela nesses dois bloquinhos, mas atuam como se fossem vamos dar uma palavra adequada para isso aqui. Em alguns momentos eles chamam isso de lupa, mas eu não gosto muito dessa palavra. Mas ele apresenta uma convergência como se fosse uma lente, né? Uma lente mesmo. Uma lente convergente, uma lente divergente, dependendo da forma como ela for ajustada. E pode ser ampliada, pode ter um processo de ampliação ou de redução desse feixe por causa da presença do ajuste dessas lentes magnéticas. E aí, esse feixe de elétrons vai ser incidido na peça. Tá? Então, eu vou ter uma transformação de energia. Olha o que o texto fala. Ó. Nesse processo, a energia cinética dos elétrons é convertida em energia térmica de elevada densidade. Tá. Então, a energia cinética vai ser convertida em energia térmica na peça, porque eu vou estar aquecendo essa peça nessa região localizada, incidindo sobre a superfície usinada de forma concentrada e com elevadíssima velocidade, removendo o material da superfície. Tá? Então, logicamente, como eu comentei, esse processo provoca alterações metalúrgicas no material. Então, pode-se prever a realização de um tratamento térmico posterior à aplicação desse processo de usinagem, fato que contribui para um maior custo de produção. Então, ao se realizar um processo de usinagem com feixe de elétrons, pode ser necessário considerar realizar um tratamento térmico do material. Dependendo se precisar ou não, tá? Não necessariamente isso pode ser necessário. Uma informação interessante, ó, que o cátodo opera em uma câmera chamada Bellnet. Essa câmera, gente, é essa aqui, ó, essa câmera de vácuo, pessoal, comumente chamam de câmera de Bellnet,
Mas é câmara de vácuo, tá? E é usada para vários outros processos e sempre vão chamar ela de câmara de vácuo. Mas se vocês verem esse termo, está falando de câmara de vácuo. E quando aquecido, atinge temperaturas da ordem de 3.000 graus Celsius, proporcionando a liberação de elétrons. Tá? Então, a liberação de elétrons vai se dar por um aquecimento, basicamente. Outra diferença do processo de feixes de elétrons é que a diferença de potencial entre esses dois elementos, que vai atuar como cabo e como ânodo, vai ser de cerca de 150 kW. Tá? Então, tem uma diferença de potencial muito mais alta que em outros processos que a gente comentou. Usinagem química a gente já falou a respeito, já até que falei sobre ela. O texto fala um pouco sobre usinagem química. E agora, rapidamente, eu quero responder os exercíciozinhos daqui. Tudo isso que eu comentei aqui, gente, esses cálculos, a gente vai ter uma aula depois para fazer um pouco mais deles, quero deixar isso mais pouco para o final, mas eu já falei sobre essas equações na semana passada também, tá? São as mesmas equações que são utilizadas. Eu quero resolver pelo menos a 2 e a 3. A 1 eu achei ela... Cabe um... Não, mas a 1 dá para fazer. A 1 dá para fazer tranquilo. Tá? Vamos fazer as 3. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão acompanhando a aula direitinho aí para a gente fazer esses 3? Eu vou ler com vocês e vocês vão falar a resposta que vocês colocariam, tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão dando caladinho? Tô achando que ninguém tá me ouvindo. Tá, bora lá. A número 1, né? Uma importante entidade esportiva vai distribuir diversas medalhas em alto relevo em uma competição por ela patrocinada. A medalha tem um perfil de uma personalidade esportiva. Então, a medalha vai ter tipo uma imagem, né, de alguém. E será fabricada em aço inoxidável, aço inox. A fabricação será feita pelo processo de estampagem e as peças deverão ter uma elevada qualidade de acabamento superficial. Sendo assim, a comissão organizadora optou por um processo de produção não convencional para as matrizes dessa medalha, pensando na qualidade do acabamento superficial do produto pós-estampagem. Então, vai ter uma medalha com uma imagem de alguém estampada nessa medalha. E é fabricada em aço inox. Aí ele quer saber qual das alternativas a seguir melhor se aplica ao processo de fabricação da matriz indicado para a comissão organizadora. Qual desses processos se torna mais vantajoso, né? E fala, melhor se aplica. Não é que não possa ser usado outro processo, mas qual que melhor se aplica para realizar esse processo. Vocês que estão me ouvindo aí, qual desses processos vocês acham que melhor se aplica? Feixe de elétrons, processo químico, eletroquímico, eletroerosão ou moldes obtidos por plasma. Gente, tem alguém aí me ouvindo? Tem, tira aí. O meu aqui tá aparecendo as pessoas que estão online aqui. Mas está aparecendo na tela? Agora tá. Agora tá. Tô ouvindo aí. Oi? Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi? Pessoal, o processo mais utilizado neste caso aqui vai ser por eletroerosão mesmo. Por quê? Trata-se de um acabamento superficial. Então, o feixe de elétrons não vai provocar acabamento superficial em peça. A gente já falou o que o processo de feixe de elétrons faz na peça.
Processos químicos vai realizar oxidação numa peça. Eletroquímico também. A peça é de aço inoxidável. Não é uma peça que vai reagir bem a processos eletroquímicos. Tá? Então, vai me sobrar processo de eletroerosão para a fabricação de uma peça como essa. Tá bom? Plasma, a gente nem falou sobre plasma ainda, mas depois vocês vão ver que plasma é muito utilizado para corte também. Então, nem é um processo utilizado para acabamento superficial, né, de produtos. Esse número 2, na realidade, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Eu acabei de falar sobre isso aqui com vocês. Ó. Na usinagem por eletrosão, feixe de elétrons, laser e processo eletroquímico. Quando o feixe concentrado atinge a superfície a ser trabalhada, então qual usinagem, qual processo de usinagem tem feixe concentrado? Feixe de quê, né? Processo de feixe de elétrons, já está bem óbvio. Perguntinha está bem. Então, na usinagem por feixe de elétrons, quando o feixe concentrado atinge a superfície a ser trabalhada, o impacto faz com que a energia tal se transforme em energia tal. A tal temperatura que pode fundir quase todos os tipos de materiais. Então, vai ser qual e qual aqui? Letra B? Letra B. Então, na usinagem por feixe de elétrons, quando o feixe concentrado atinge a superfície trabalhada, o impacto faz com que a energia cinética transforme-se em energia térmica. A tal temperatura que pode fundir quase todos os tipos de materiais. Uma temperatura altíssima. E aqui, ó, número 3 também é bem simples. Os processos de usinagem não convencional que utilizam a eletricidade e a química como fonte de energia apresentam estruturas construtivas conforme mostra a figura a seguir. Considere ainda que no primeiro processo existe o dielétrico, no segundo processo existe o vácuo e no terceiro processo um eletrônico. Analisando as figuras apresentadas no texto base, assinale a alternativa correta dos processos da esquerda para a direita. Pela imagem aí, o que cada um desses processos representa. Tem eletroerosão, tem eletroquímico, tem laser, tem feixes de elétrons e tem químico. Analisando cada um aí. Apenas pela estrutura. Tá. O desenho 1, essa primeira imagem aqui, ó, ele vai mostrar um eletrodo e uma peça. A presença de eletrodo é característico do processo de eletroerosão, tá bom? Um item que age como eletrodo. Então, o primeiro processo é eletroerosão. O segundo processo já mostra um esqueminha, é um esqueminha de feixe aqui. Ó. Feixe de elétrons. Isso, quando eu vejo esse tipo uma flechinha aqui, é um feixezinho. Então, isso aqui vai ser feixe de elétrons. É o esquema geralmente utilizado para feixe de elétrons. E essa terceira imagem vai mostrar a presença de um processo que tem cátodo e ânodo. Aqui a gente já não tem o acento. O intervalo está sem acento. Não, por isso que muita gente fala cátodo e anodo. Depois eu vou até verificar se as duas formas são utilizadas. Talvez até sim. Na outra vez que eu fiz, o professor falava cátodo e anodo. Pois é, observa que aqui ó, não tem acento, né? Mas quando eu pesquiso, por exemplo, cátodo ânodo, aparece aqui, ó, cátodo com acento no A. O elétron de carga negativa, o terminal negativo de uma pilha com uma cátodo é o elétron, entendeu? Então, enfim, é isso. Agora, se existem as duas formas, aí eu não sei, ó, cátodo e tal, ânodo, eu acho que é só com acento mesmo, tá? Esse pessoal que fala aí cátodo e anodo, eu acho que não tá certo, não.
Ó, na realidade os dois são utilizados, né? Ó. O que é cátodo sem acento? O mesmo que cátodo com acento. Então, eu acho que as duas formas estão certas. Tá? Então, eu sempre falo cátodo e ânodo. Enfim, falando isso aí só para a gente tirar essa dúvida e a gente já começar a entender. Então, quando eu tenho presença de cátodo e ânodo numa relação, né? Então, eu vou ter oxirredução, cátodo e ânodo no processo de oxirredução, é característica do processo de usinagem eletroquímica. Porque para que exista um elemento que atue como cátodo e outro elemento que atue como ânodo, tem que ter diferença de potencial elétrico entre as duas peças. Tendo diferença de potencial elétrico, então é um processo elétrico que vai envolver oxidação, então é eletroquímico. Tá bom? Então a resposta certa dessa questão aqui seria a letra A. Então eletroerosão, feixe de elétrons e eletroquímica. Dessa forma, a gente finaliza essa unidade 3.2 e semana que vem a gente finaliza a unidade 3 com a seção 3.3, falando aí dos últimos processos convencionais. Aí depois, por último, a gente vai falar sobre torno CNC, processos controlados por computador, tá? que é a unidade 4, e aí logo a gente finaliza a nossa disciplina. Tá? Eu falei semana passada que eu ia definir qual era o trabalho de vocês, o trabalhozinho de vocês. Provavelmente eu vou passar alguma listinha ou alguma tarefinha parecida com aquela que eu dei na primeira vez, tá? Eu vou definir isso aí agora, porque agora que eu vou finalizar os processos de usinagem, eu queria finalizar todos os processos primeiro, antes de fazer essa tarefinha com vocês. Então, semana que vem, eu finalizo a lista, aí semana que vem eu já passo para vocês o que vai ser a tarefa. Mas eu já adianto o seguinte, o AVA vai valer 500 pontos, que eu tenho 1.500 pontos de trabalho para distribuir para vocês. O AVA vai valer 500 pontos. E qualquer outra tarefa que eu fizer vai valer os outros 1.000, tá? E o AVA, eu quero ele completo até a última semana de maio. Então vai ser no dia 25. Então aí tem 3 semanas para fazer essas tarefinhas do AVA, que se vocês fazem no final de semana, porque eu sei que vocês fazem isso bem rápido. Na verdade, em pouco tempo. Tem gente que já concluiu, então tá bem tranquilo. Então até o dia 25 de maio, nessa data, eu vou tirar a lista dos alunos que completaram a AVA, fizeram todas as atividades, e aí eu vou passar esses 500 pontos. E qualquer outra atividadezinha que eu passar vai ser coisa simples, só para a gente poder trabalhar um pouco, exercitar um pouco a disciplina. E aí eu vou passar isso para vocês e até na aula da semana que vem. Tá bom? Pessoal, então era isso. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar o compartilhamento. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode falar agora comigo, tá bom?